Premier League deve seguir caminho da Ligue 1 e declarar Liverpool campeão. Ou seja, se falarem, olha, não vamos mais jogar, o caminho que deve ser seguido é declarar o líder da competição, ou aquele que somou mais pontos por jogos disputados, né? Enfim, a média de pontos, o Liverpool campeão. Como você avalia essa frase, Mauro Betti? Premier League deve seguir caminho da Ligue 1 e declarar Liverpool campeão. Jurava que ia começar com a Lê Oliveira, não começou. Já começou a outra, Ele é assim. É isso que eu falo, que é a pessoa que é assim, ó. Aí daqui a pouco ele vem pra mim, você que não tem opinião, você que se contradiz, você que é caralítico, você que é um doente do rosto, você que é uma grávida de Taubaté, você que é Aí ele me chama assim. Você vê como é que é a vida, né? Aí depois a gente agride um filho da mãe desse, vai falar, nossa, bateu no Zeca Camargo. Porque tá voltando a velha política do toma lá da cá. Eu soltei uma pro VSR, uma pro Alê e agora outra pro Mauro Betti. É o velho consagrado toma lá da cá. É uma agressão do cidadão de bem e, claro, sem viés ideológico sempre. Então, evidentemente o que eu vou falar aqui, depois se o Alê falar diferente, eu vou com o Alê, porque eu acho que o Alê está um pouco sensível, então é bom a gente concordar sempre com o nosso querido Alê Oliveira. Mas, assim, eu, dentro do possível, acabei de falar do Paulista, né? Eu gostaria que tudo voltasse, né? Quanto antes, dentro do possível, também não precisa se alongar nisso aí, e se voltasse a se decidir em campo. Mas no caso específico inglês, ainda que tenha essa questão econômica, financeira, de patrocínio, de um monte de coisa, o ideal seria que voltasse a jogar. Mas assim, a diferença é tão estratosférica para o Liverpool, que ok, né? Mas ao mesmo tempo tem um detalhe que não deve ser levado em conta pela Liga e pelos clubes, mas para o torcedor do Liverpool também, desde 90 o time não ganha, e merecidamente deverá, ou vai ganhar, ou vai ficar ganhando esse campeonato. E cara, é tão chato, tão terrível, que o torcedor não merecia não estar em campo para receber a notícia. Vem uma terça-feira, às 13h43 da tarde, ó, é campeão. Mauro, terrível, né? Só uma coisa, assim, até para ajudar e a gente colocar uma clareza maior na resposta dessa frase. Acho que todo mundo aqui prefere que a coisa seja decidida em campo, né? Sim. Então, assim, isso... Porque senão todo mundo responde falso, porque, beleza, todo mundo quer que a coisa seja decidida em campo. Partindo do pressuposto que todo mundo quer que seja decidida em campo, vamos analisar a frase como, olha, não teremos mais condições de jogar. Essa é a determinação de momento. O que vamos fazer? Vamos determinar o Liverpool campeão? Vamos deixar o campeonato em branco como foi na Holanda? É basicamente essa aqui a certamente o da Holanda, embora o da Holanda fosse empate, era complicado e tal, para mim tem que terminar do jeito que é. Melhor do que não ter é ter um campeão, até porque merecidamente esse Liverpool vai ser campeão, como foi, poderia ter sido, a gente já falou milhões de vezes ano passado, em 119 anos, em 105, com aquela pontuação espetacular do time do Klopp, o Liverpool teria sido campeão, não fosse uma campanha ainda mais impressionante, ainda mais Guardiola do Manchester City. Então assim, para mim, ok, não tem mais jeito, termina o campeonato, mas não tem a menor dúvida, e mesmo para mim no caso holandês, não vai jogar tudo fora, vai ter um campeão, e esse campeão dignamente é o Liverpool. E rebaixamento, Mauro, só para ter uma opinião também, você rebaixar, porque assim... Eu uso o mesmo critério, cara, se tem campeão, tem rebaixamento, ele lamentável, mas ok, velho, mas assim, não tem, e até da boa, não tem, digamos, uma jurisprudência, mas não tem, é algo absolutamente diferente. Eu entendo todas as ligas que estão definindo não ter rebaixamento, ou ter, eu acho que, lamentavelmente, é algo que, para mim, tem que ter. Se tem em cima, tem embaixo, mas a questão do rebaixamento, bem colocada por você, Luizinho, é, para mim, muito mais discutível da questão do título, até porque a diferença também não é grande. E assim, né, na Ligue 1, como a gente falou, e a matéria do L'Equipe que vem cravando que vão usar a classificação por média de pontos conquistados como a classificação final, estão estabelecendo lá os 2 times que vão cair e os 2 que vão subir também, pelo menos é isso que está dito lá na matéria do L'Equipe. E aí, em relação à Premier League, a gente tem o Norwich na lanterna com 21 e o Aston Villa na vice-lanterna com 25, e depois nós temos 4 times empatados com 27 pontos. São praticamente 5 times brigando contra 2 vagas. Então assim... porque ainda tem o Brighton com 29 que estaria ali na frente. Então assim, se a gente considerar o Aston Villa ainda na briga para sair, são 6 times ali para 2 vagas. Então a briga ainda seria muito grande lá. A briga do título não existe mais. Só que a briga contra o rebaixamento ela ainda seguiria muito firme. Lembrando que o Liverpool poderia ser campeão na próxima rodada. Ou, sei lá, poderá ser campeão na próxima rodada do campeonato inglês se a gente tiver a bola rolando. Ale Oliveira,
A frase está na tela. Premier League deve seguir caminho da Ligue 1 e declarar Liverpool campeão. Eu acho que o Liverpool campeão, eu acho que seria até de bom tom pro City, pro Leicester, pros outros times. O Liverpool é o campeão dessa bagaça. Agora, eu tenho receio disso que o Mauro falou, dessa briga contra o rebaixamento, cara. Hoje tem muita gente brigando lá. Até a última vaga ali para a próxima Liga dos Campeões também tem uma disputa entre Chelsea e Manchester. Essas brigas, essas outras brigas, eu tenho dificuldade em cravar, cara. Porque por exemplo, tem time que está ali embaixo, são 5 brigando contra 2, que pegou os adversários. Não estudei a tabela desses 5, evidentemente, que eu tenho que beber. Tem vida, né? Mas, de repente, até esse momento, a tabela de um dos times que estão ali envolvidos foi mais dura, mas nessa reta final ia ser uma tabela um pouco mais viável, sabe assim? Então, acho que, o Liverpool campeão, eu acho que é uma obrigação dos outros clubes entenderem e aceitarem. Agora, as outras brigas, principalmente uma briga direta pela última vaga na Liga dos Campeões ali, eventualmente briga para a Liga Europa, e essa contra o rebaixamento principalmente, eu acho muito cruel, viu, Luiz? Então, se tem uma coisa depende da outra, eu já fico na dúvida, entendeu? É só botar falso, porque assim, se é para declarar o Liverpool campeão e rebaixar outros 2 pelo menos, botar o Norwich também, rebaixar 3 sem dar a chance de recuperação, você não acha justo? É que a pergunta não é essa, né? A pergunta é, o Liverpool tem que ser campeão? Para mim tem que ser. Agora, eu tô pensando no todo, entendeu? Então não sei minha resposta, a verdade é essa. Não, então considera que a decisão da Premier League seria exatamente igual à decisão da Ligue 1. Vamos pegar a média de pontos somados por partidas disputadas e aí vamos estabelecer a classificação final, que vai ser basicamente essa, com os 3 rebaixados e com o Liverpool campeão. Para você seguir exatamente como foi na Ligue 1, é o ideal? Não. É verdadeiro ou falso? É falso. É então. Falso, para mim é falso. Tá. Ó, o Heitor Caçapava, ele fala, infelizmente o certo é anular o campeão, apesar do Liverpool merecer. Justo é justo, não se pode ganhar ou ser rebaixado tendo enfrentado adversários diferentes, que é em cima disso que o Alê tá falando, né? Pô, numa dessa o Norwich já enfrentou todos os calibres grossos lá de cima, só pegou chumbo grosso, e agora que ele ia pegar Aston Villa, Bournemouth, Watford para de repente dar uma escapulida da zona, ele não tem essa chance, e aí ele vai ser rebaixado. Tem aquela coisa, né, que eles usam no NFL, que aí eu não sei se eles podem, de repente, pensar em usar aqui também, que é o Strength of Schedule. Eles usam muito. Não, é sério, que é uma análise que eles usam lá, que é a força do calendário. Eles pegam os jogos já realizados e falam assim, pô, o time do Mauro Betti ganhou contra um time que fez 10 jogos e ganhou os 10, portanto é um time muito difícil. Aí depois ele ganhou de um time que hoje está com 3 derrotas e 7 derrotas e 3 vitórias. É um time mais fraco. Aí você vai fazendo uma média ali para entender qual que foi a dificuldade do calendário do Mauro Betti. E aí eu não sei se isso seria possível também de você trazer para o futebol, para esse universo. Assim, matematicamente falando, é possível, porque você já tem aí quantas rodadas? 28, né? 29 jogos já para cada. Tem times com 28 e tem times com 29. Então, assim, você poderia tentar fazer algo desse tipo, não sei se é possível. Vitor Sérgio Rodrigues, Premier League deve seguir o caminho da Ligue 1 e declarar Liverpool campeão. E aí eu vou adicionar a frase, né? Também fazendo o mesmo com quem está lá na rabeira da tabela. Então, aqui o exercício aqui é o seguinte: que modelo você está me perguntando que modelo eu acho que deveria ser seguido? Ou o modelo holandês de simplesmente anular a temporada, porque o que foi feito na Holanda foi anularam a temporada. Não tem campeão, não tem rebaixamento, não tem nada. Ou se você acha que deve seguir o modelo francês e decretar o Liverpool campeão e aí automaticamente ter rebaixamento também. Eu acho que no caso do Liverpool faria muito mal ao futebol, faria muito mal ao jogo você não dar esse título ao Liverpool. Eu tenho certeza que não é como os torcedores do Liverpool queriam ganhar, tenho certeza que não é como o próprio Liverpool, Klopp, os jogadores queriam ganhar, mas eu acho que vai fazer mal ao futebol se você não der esse título pela forma que foi, pela imponência, pela imposição que o Liverpool teve. Agora, o que vai fazer com os outros, de fato, é algo muito complicado, né? Porque, e você tem o seguinte, se você judicializar tudo,
a gente não volta com futebol nunca mais, né? O que eu quero dizer com isso? Lá na França, o Lyon, ele está na 7ª posição. Isso. Com 1 ponto atrás de quem está em 6º. O Lyon, com a configuração que o L'Équipe está colocando, o Lyon não vai para competição nenhuma, a não ser que ele ganhe a atual Liga dos Campeões, que ele está vivo ainda, né? Vai enfrentar a Juventus no jogo da volta. A não ser que ele ganhe, ele não iria para competição europeia nenhuma. E aí estão dizendo lá na França que o Jean-Michel Aulas, o presidente do Lyon, vai reclamar pra caramba. Então você tem toda essa questão. Não é fácil resolver esse ponto aí de rebaixamento, de competições europeias, mas eu acho que a gente devia partir para o que é unanimidade. Unanimidade não, mas a gente devia partir para o que é mais lógico. E o mais lógico para o bem do futebol é o Liverpool ser declarado campeão. E aí, por consequência, rebaixar aqueles que estão lá na lanterna. Deixa eu só pedir aquele likezinho maroto, tudo aquilo que o Ale Oliveira falou. Chegando a 2.000 likes, a gente vai soltar a segunda dica do Quem Sou Eu, e o Marcelo D2 me avisou. Ninguém acertou por enquanto. Então, pelo menos da gente aqui, pelo que eu pude entender, ninguém acertou. Então, Vitor Sérgio, só para saber se você seria um efeito, né, dessa decisão, o rebaixamento, estaria tudo bem. E aí eu vou trazer uma sugestão do Guilherme Santos, que me parece bastante razoável também dentro desse contexto que a gente falou do equilíbrio da tabela. Ele falou, olha, conta só o primeiro turno então, coloca a tabela até a 19ª rodada e termina. Você pega ali, todo mundo jogou contra todo mundo, você tenta criar uma certa justiça e ver quem foi o campeão, o rebaixado, a partir do que foi a classificação final do primeiro turno. E aí, Vitor Sérgio, o rebaixamento, então, para você seria uma consequência? Eu acho que se para o Liverpool ser efetivado como campeão, você vai ter que rebaixar, dando ali algum traço de injustiça ou algum traço de não sei se crueldade é a melhor palavra, mas eu acho que é uma coisa que seria algo aceitável. Lógico que eu não estou falando que eu não seria um dos rebaixados, né? Mas eu acho que é algo que deveria acontecer. Para mim, o que não pode acontecer é, depois que sair da sala, vai ter a reunião, quer dizer, não vai ser na mesma sala, mas depois que desligar a videoconferência, alguém partir para judicializar a questão. Mas Vitor, assim, eu fico imaginando o seguinte, a gente está numa sala, está numa conferência, eu sou presidente do Lyon, para pegar o exemplo da Ligue 1, ou sou presidente do Norwich. Cara, desculpa, é porque é mais para outros 17 times, no caso seria a Bundesliga, para outros 19 times, ou 16 times, é uma decisão mais razoável. Para quem não está na zona do rebaixamento, é uma decisão mais razoável. Pô, tudo bem, vamos lá. Para alguns times vai ser bom, a verdade é essa, para alguns times vai ser bom, porque não vai parar de correr o risco de cair, ou eventualmente vai deixar a situação ali. Estou falando do resultado final, tá? Obviamente não jogar vai ser ruim para todo mundo, né? Obviamente. Falando do resultado final, da produção do resultado final. E para outros vai ser muito, mas muito prejudicial. Então, pô, desculpa, não vai ter consenso. Eu imagino que não vai ter consenso. É o que você falou, se o Aulas chegar lá e falar, tá bom, eu vou assinar, aí beleza, aí não reclama depois. Agora, eu, na condição de presidente, dificilmente assinaria algo que claramente ia me prejudicar muito. É muito difícil isso, Vitor, é muito difícil. Lógico que é difícil, né? Lógico que é muito complicado. Agora, você depende de ver a posição do governo, né? As posições de Holanda e França vieram motivadas por decisões do governo, né? De cima para baixo, sem dúvida. De cima para baixo, dizer que não teria futebol antes de agosto, quer dizer, sim, antes de setembro. Então, não, mas por isso que eu estou falando. A decisão do governo é de não ter esporte, de não ter futebol, de não ter nada. Beleza, isso. Essa é a decisão governamental. A decisão da Liga, aí quem toma a decisão de a produção final do resultado da Liga vai partir da própria Liga. Então, ou no caso na Espanha, né? E aí eu não sei se é em todos os lugares assim, mas na Espanha, a Real Federação Espanhola, que não é quem faz a La Liga, teria que ter uma participação decisiva nesse resultado final. É difícil. Eu não há resposta. Para mim não há resposta certa. E para alguns times vai ser mais fácil falar que é melhor não jogar do que para outros. Pelo resultado, porque assim, financeiramente vai ser ruim para todo mundo. Mas o resultado é o que norteia sempre a cabeça desses caras, né, Mauro? Se a gente trouxesse essa realidade aqui para o Brasil,
E eu vi comentário hoje aqui no programa, hoje, logo no começo do programa, não vou saber quem mandou, mas assim, lá no comecinho do programa, alguém mandou um comentário assim, a pandemia do corona, ela chegou 3 meses atrasado, 4 meses atrasado, porque se fosse em dezembro o Cruzeiro não caía, kkkk, mandou um riso lá. Porque poderia, tá entendendo? Se fosse no ano passado, seria muito mais simples fazer isso. No Brasil, historicamente, não é o caso do Cruzeiro, mas poderia ser, mas de outros, e alguns momentos, claro, dependendo dos dirigentes, né? Dos cartolas, e os nomes são muito claros, né? Não ia ter menor solução, não ia ter o menor jeito, ou ia entrar pro tapetão, ia entrar pra Justiça Comum, a gente ia ter Taça das Bolinhas, parte 2, com outras bolinhas, com outros players. No Brasil, se fosse esse o caso, ia estar claro que não ia cair ninguém, ainda iam entrar mais uns 8. Ou 10, porque o Brasil não é só isso. O Brasil não só cancela o rebaixamento, ele joga 12 para cima, 177. Se fosse no Brasil, ia juntar a Série A com a Série B, no mínimo. Ia até João Avelange, parte 2, é verdade. Mais do que essas bolinhas, será a Copa João Avelange, parte 2. Mas eu tô indo contra aqui, porque eu vou falar, hein? Se eu tô na Premier League, eu tô lá definindo, tô lá debatendo, tô lá discutindo o que vai acontecer, eu sugiro o seguinte, tá bom, pode botar o Liverpool campeão, pode fazer o que for. Agora, rebaixar, nós não vamos rebaixar ninguém, e nós vamos subir os 3 que estavam na cabeça. A Liga 2 que resolva lá. Se a Liga 2 quiser subir 3, ela vai manter os 3, nós vamos subir mais 3. Ano que vem vão cair 6. Quero nem saber. Cair 6, a gente retoma 2 anos depois. Porque assim, Não é para se conversar sim, concordo com você. Tem os playoffs, e aí não sei se a possibilidade de fazer um playoff maior ali, envolvendo os times. Por exemplo, na França, como é que é o rebaixamento na França? Caem 2 direto, e o 18º joga um playoff com o terceiro da segunda divisão. O que foi definido na França? Caíram 2 diretamente, se eu não me engano, o Toulouse e o Amiens, eu acho. Os 2 caíram diretamente. Subiram 2 da segunda divisão, Lorient e Lens, e esse playoff que seria 18º contra terceiro da Série B, esse não aconteceu. Então, essa daí, se deu bem o 18º, que correria risco de cair, e se deu mal o terceiro da segunda divisão, que tinha possibilidade de subir e não vai ter. Isso foi definido na França. Na Inglaterra é diferente, caem 3 direto, sem playoff, sem nada. Tem um playoff na segunda divisão, né? Que é o jogo mais valioso de o jogo mais valioso do mundo, que é aquele jogo para ver quem sobe da segunda para a primeira divisão. Então, esse daí esse ponto aí é um ponto importante, né? A diferença de quem sobe da segunda divisão inglesa para a primeira, para a Premier League, é muito grande, né? É na casa aí de centenas de milhões de libras. Então, isso é um impacto muito grande aí. Tanto é que o cavalheirismo desse jogo mais valioso do mundo faz com que o campeão transfira todo o resultado financeiro daquele jogo para o vice-campeão, porque ele vai ter um acréscimo no seu, nas suas finanças gigantesco, porque vai participar da Premier League na temporada seguinte. É de praxe, quem sobe nesse jogo do playoff dá todo o dinheiro de TV e todo o dinheiro da bilheteria de Wembley para o time que não sobe. Porque o time que sobe... vice-campeão, né? Que não é vice-campeão, exatamente. Porque o time que sobe vai meter a mão numa bolada, ainda mais agora com esse contrato de televisão que tem lá na Premier League.